Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmo 107. Versículos 19 e 20. Salmo 107, 19 e 20. Eu acho que vou passar umas Bíblias, passo umas Bíblias ali para uma Bíblia na tradução da linguagem de hoje, uma para ali, e entrego uma ali a Jaciara também. Vai ler ali? Pode pegar. Amém? Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Vamos ver outra vez? Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Amém? Amém. Vamos manter a nossa Bíblia aberta. Esse salmo, ele conta a história do povo de Israel. Um povo teimoso, desobediente, rebelde, que dava ouvidos aos estrangeiros, que entristecia a Deus, que às vezes até chegou ao ponto de irar ao Senhor. Mas se você ler esse salmo todo, a cada instante conta sobre essas misericórdias de Deus. Essa frase, este texto que nós acabamos de ler, esses 2 versículos, eles se repetem aqui neste salmo. Diz que eles estavam andando perdidos pelo deserto. Eles não tinham nenhuma cidade para ficar. Deserto ninguém vê. Deserto ninguém sabe onde é que é. É difícil, porque tudo é areia e pedra. E as pessoas simplesmente ficam perdidas. Mas havia uma presença de Deus muito grande naquela coluna, dirigindo o povo para que não se perdesse. A bússola daquele povo chamava-se coluna do Senhor, glória do Senhor, presença do Senhor. Mesmo assim, eles reclamavam. Reclamavam porque estava demorando. Reclamavam porque a bênção não chegava nunca. Afinal de contas, eles tinham saído para chegar na Terra Prometida. E cadê a Terra Prometida se eles só caminhavam no deserto? Essa palavra do Senhor diz que no momento eles diziam: eu estou com fome, eu estou com sede, onde é que eu vou comer? Não tem comida para mim, não tem água para mim. E o Senhor mandava comida do céu, e o Senhor dava água, tirava água do deserto para que aquele povo saciasse a sede. Nada faltava, nada faltava. E tinha momentos em que ele perdia a esperança. Até quando nós vamos ficar andando nesse deserto? Até quando nós vamos ficar rodeando nesse deserto? E a palavra diz que então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Cada aflição, cada medo, cada batalha. Eram muitos os povos que queriam guerrear para acabar com aquele povo. Eles tinham medo do Deus daquele povo. Se eles chegam aqui, eles tomam conta do lugar. Eles vão ser os donos da nossa terra. Nós temos que acabar com eles antes que eles cheguem aqui. A perseguição era grande, a dor, a angústia, o sentido de estar perdido, o sentido de estar sem esperança, de não chegar na bênção, de não chegar na promessa do Senhor, de não ver a promessa do Senhor, era terrível. Mas o Senhor, Ele tem olhos que veem todas as coisas. É um Deus que se chama onipresente e que é onisciente e onipotente. Um Deus que tem olhos, que tem todas as coisas
todas ao mesmo tempo. Sempre gosto de lembrar que a bola, uma bolinha de ping-pong, diante dos nossos olhos nessa nossa galáxia, a Terra parece, se compara a uma bola de ping-pong. Imagine, então, na mão de Deus. É só um cisco do cisco do cisco do cisco do cisco do piolho. Mas Ele olha cada um de nós. Ele olha essa terrinha assim na palma da mão, e Ele vê a cada um de nós, e Ele ouve a cada um de nós, e muito mais que nossas palavras, Ele ouve o clamor do nosso coração, o gemido que muitas vezes não sai aqui através da boca. Ele ouve o clamor que sai dos nossos olhos quando olhamos para o céu, buscando um socorro, buscando uma saída. O nosso olhar fala, Ele lê os nossos olhos, Ele lê o nosso olhar, Ele lê os nossos pensamentos, Ele lê o nosso coração. A palavra do Senhor diz que Ele sonda os nossos corações, que Ele sonda os nossos pensamentos. Deus é maravilhoso. Ele não é apenas onipresente, não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, Ele sabe, Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Ele conhece as nossas dores, porque Ele passou por dores aqui na terra. Ele veio aqui para passar por nossas dores, para entender exatamente o quanto dói. Não apenas a dor do físico, mas a dor que grita dentro da gente. Obrigado, Senhor. E então, clamamos por Ele. O povo clama por socorro, grita por socorro, e o Senhor, oh Deus, nos livra de nossas aflições. Aleluia! Glória ao Senhor. Glória a Deus. Não há aflição que o Senhor não nos livre. Ainda que a gente esteja se sentindo perdido, ainda que a gente esteja se sentindo sem direção, eu não sei o que fazer, eu não sei a escolha, eu não sei mais escolher, eu não sei da minha vida, eu estou perdido como num deserto, eu estou perdido inteiramente nas minhas opções. As pessoas estão aqui à minha volta, mas eu não estou sentindo direção deles também. Eles não são a minha direção, e não são mesmo. Não há conselho, não há criatura humana que possa te dar a direção para a bênção do Senhor, porque Ele tem a bênção e Ele é a coluna. Ainda com a sua Shekinah, mostra a sua glória e te indica o caminho a seguir. Clama na sua angústia. O importante é contar para o Senhor aquilo que você está passando. O Senhor gosta que a gente seja sincero. Não podemos colocar culpa em nada, ou em ninguém. Senhor, eu estou sofrendo muito porque fulano fez isso comigo. Senhor, eu sou um sofredor porque eu sempre, desde que nasci, eu passo por aflição. Eu nunca fui compreendido, eu nunca fui amado. Oh, Senhor, eu fui sempre desprezado. As pessoas nunca me compreenderam. Eu sempre fui jogado fora, eu sempre estive lá num cantinho qualquer. E eu fui rejeitado, eu fui isso, eu fui aquilo. O Senhor está dizendo assim, peraí. Para de falar no que fizeram e mostra o teu coração para mim. Aleluia. Diz que alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas. E é claro que não existe escuridão nem treva quando o brilho do Senhor está sobre eles. Aleluia. Glória a Deus. Nós fechamos os nossos olhos para não ver. Muitas e muitas vezes, porque estamos aflitos, presos em correntes, presos por forças que vêm de fora, coisas que não vêm da gente. As aflições aqui em cima são nossas, a desesperança aqui é nossa, mas as correntes de ferro que nos prendem vêm de outras pessoas. Aleluia. Vem de situações difíceis, vem de doenças terríveis, muitas vezes incuráveis, vem de famílias desestruturadas, vem de pressões lá de fora, vem de desempregos, vem de forçação de barra, vem de violências contra nós.
fechamos os nossos olhos. Não é isso que a gente faz quando sofre? Feche os nossos olhos e neste caso só temos escuridão e trevas. Não podemos ver a glória de Deus. E assim mesmo, com os seus olhos fechados, cheios de dor, de angústia, como se não quisesse ver a sua própria dor ou aquilo que estão provocando em você, clama ao Senhor, porque a palavra diz que quando eles estavam aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo, quando tinham rejeitado os seus ensinamentos, porque quando a gente está assim, a gente não vê a Deus, a gente não vê os ensinamentos do Senhor, a gente esquece de todas as coisas, fica cego para a gente mesmo, quanto mais para Deus. A palavra do Senhor diz que muitas vezes por causa do trabalho, do pesado que vem sobre nós, por causa de que quando ficamos esgotados, quando nós caímos e ninguém nos ajuda, tudo aqui está acontecendo, a escuridão, a treva, e diz então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Aleluia! Começa a orar dizendo: Senhor, eu grito por socorro, e o Senhor me livra de todas as aflições, sejam provocadas por mim, sejam provocadas por outros. Não importa de onde está vindo a aflição, não importa de onde está vindo o sofrimento, não importa de onde está vindo a angústia, não adianta ver escuridão. Veja a glória de Deus, abra os seus olhos para os céus, abra os seus olhos para a glória de Deus, abra os seus olhos para ver a presença de Deus que está olhando para você e para mim, porque aquele que é onipresente, aleluia, e onisciente também é onipotente, pode todas as coisas. E continua dizendo: alguns foram insensatos, não tiveram juízo, caíram na conversa dos outros, caíram nas panelas dos outros, caíram nos recadinhos do próprio diabo, né? Jogando na cabeça da gente. E por causa da vida que a gente passa a ter de rebeldia, chega a ficar com enjoo da comida, enjoo da palavra. Essa palavra Deus faz com todo mundo, Deus opera em todo mundo, Deus responde a todo mundo, mas Deus não responde a mim. Muitas vezes, por causa disso, chegamos perto da morte eterna. Enquanto houver fôlego, enquanto houver um raiozinho da certeza de que Deus, o Todo-Poderoso, aquele que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas e que pode todas as coisas, está olhando para essa terrinha e vendo você nela, aleluia, grita por socorro. E o Senhor Deus vai te livrar das suas aflições. Glória a Deus. E aí que entra a frase: com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Obrigado, Senhor. A gente pensa que Deus não vê a gente. Que Ele não está nem aí para a gente. Quantas vezes? Vamos confessar, a gente pensa mesmo. Eu acho que um bom exemplo é aquele paralítico de Betesda. Gosto de pregar sobre ele. Ainda vou pregar umas 300 vezes, se Deus permitir. Ele estava num lugar onde havia uma multidão de doentes, coxos, cegos, creio que muitos paralíticos iguais a ele, doenças incuráveis, lepra, quem sabe, não sei, muitos, multidão. Só que há 38 anos ele estava paralítico, desejando a cura sem alcançar. Você já pensou quantas vezes a gente pensa, fica contando dias e horas de que a gente está precisando da bênção, precisando da resposta e ela não acontece? Imagine a
agora a figura daquele homem. Se ele já era um mal-humorado, 38 anos depois, quando vê uma porção de gente sendo sarada e ele nada, imagine então agora o sentimento daquele homem. Hoje eu estava pensando, a palavra diz que Jesus chegou lá, era um dia de festa, e Jesus, ao invés de ir lá para a festa, o que ele fez? Ele foi para um lugar onde só tinha gente, multidão de doentes. No meio daquela multidão toda, ele já sabia com quem ele ia falar, porque ele é o todo-poderoso que vê todas as coisas, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E ele simplesmente só foi lá por causa de um homem. Jesus curava multidões. E quando ele curou aquele homem, a Bíblia diz que ele saiu logo por causa da multidão. Ele só tinha ido naquele dia por causa daquele homem. Aleluia. Por quê? Eu fiquei perguntando isso para Jesus. Por que esse homem? E o Espírito Santo começa a trabalhar na gente. E começa a fazer a gente fazer perguntas. Ele faz perguntas e a gente faz respostas. Quanto tempo esse homem estava lá? 38 anos. O que foi que eu disse depois que ele foi curado? Não volte a pegar para que a sua situação não fique pior. Bom, então ele já tinha adquirido esta doença, não foi uma doença vinda à toa. Foi por causa desses pecados aqui, do mesmo pecado desse povo aqui de Israel. Rebeldia, desobediência à palavra do Senhor, reclamando, murmurando até do que Deus fez. É a história de Israel. É a mesma história que vai se repetindo lá e que se repete até hoje aqui. Deus não está nem aí comigo. Deus não está me atendendo. Essa palavra aí, como é que eu vou crer numa palavra que não está se cumprindo na minha vida? Olha, aquele lá que é ímpio está vivendo uma vida muito melhor que eu. E assim vão as queixas, e queixa de fulano. Eu estou assim por causa da família, a minha família. A culpa da minha infelicidade é a família. Eles estão me deixando paralisado. Quantas vezes, irmãos, nos sentimos paralisados? Não é só sério. Nós ficamos paralíticos, não damos um passo na nossa vida, porque nós estamos tristes e angustiados demais. Porque toda a nossa dor grita mais do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Quando você está com muita dor, você se mexe. Você pode rolar, mas você não sai, você não anda, você não faz coisa alguma, você pede socorro. Socorro, alguém me socorra, alguém faça alguma coisa. Você fica imóvel, você fica imobilizado pela dor. O pecado já estava naquele homem. Ele ficou paralítico. Não sei o que provocou a paralisia, mas alguma coisa que ele fez que provocou esta doença. Desde agora, aquele homem quer cura. Imagine você na pele dele. Você vai buscar essa cura, você sabe que você precisa. Os anos vão passando e você vai vendo o povo, a multidão mudar de rosto. Sempre tem uma multidão, mas sempre tem alguém mergulhando naquela água, sendo sarado. Quando o anjo vem e move as águas, alguém mergulha e é sarado. Betesda significa casa de misericórdia. Aleluia. Estava procurando a casa de misericórdia. Ele estava indo à casa da misericórdia. A casa de misericórdia estava ali na frente dele. E estava tendo misericórdia. Deus estava tendo misericórdia por tanta gente. Mas não tinha alguém que o ajudasse a entrar ali. Esse era o pensamento dele. Era a posição dele. O que ele não via é que ele era um empecilho para que alguém pudesse ajudar. E o Espírito Santo começou a me mostrar dizendo: olha, porque eu, Jesus, procurei este homem, porque ele era o pior de todos. A doença desse homem não estava
no seu corpo, mas estava desde antes no pecado que cometeu e agora em muitos outros que foram crescendo dia a dia. O sofrimento faz a gente ficar doente, cada dia mais doente por dentro, no nosso interior. Eu fiz uma lista para a gente estudar, fazer o curso de aqui a terapia de cura interior. Vocês vão ter um monte de apostila. Aqui só tem 14 páginas, tá? Bem grande, letra bem grande para ninguém reclamar. Para que a gente possa trabalhar na nossa cura. E eu fiz uma lista aqui de doenças da alma, que muitas vezes traz como consequências enfermidades. E eu coloquei algumas consequências ou algumas enfermidades vindas dessas doenças da alma. Eu comecei a fazer uma lista das doenças desse paralítico, daquele que não pode dar mais um passo. Eu quero falar sobre a minha e a tua situação, quando a gente diz que não pode dar mais um passo. Chega, aqui eu parei, aqui eu fiquei. Não tem solução mais. Eu vou deixar as coisas acontecerem. Mas não clamamos ao Senhor o socorro. Aleluia. Para que Ele venha e nos traga o alívio, nos traga a solução. Ele tem uma palavra, sempre terá uma palavra para dar a mim ou a você. Ele não vê apenas aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ele vê o que está acontecendo dentro da gente. E ele começou a me mostrar, pega lá, Esther, dá uma olhada naquela lista que você fez. Vê lá aquele homem, porque eu fui socorrer aquele homem. E eu comecei a fazer, essa é uma listinha, só pequenininha, vocês estão vendo? É uma listinhazinha assim. Se angústia. Aquele homem tinha angústia. Angústia é uma dor profunda, junto com culpa, porque ele sabia que ele tinha pisado na bola com Deus. Ele era ansioso, ele tinha ânsia de ficar bom, ao mesmo tempo ânsia de se vingar, ânsia de ir em cima daqueles, ânsia de pegar aqueles que simplesmente não chegavam perto dele e fazer alguma coisa e mostrar para eles o que era, o que não era. Havia medo. Medo. Como seria a vida dele quando ele ficasse mais velho? Sabe o choque emocional que se tem quando se recebe uma praga? Então ele tinha muita pena dele também. Autocomiseração. Ele era cheio de ressentimento. Ele vivia, o que é ressentimento? Sentir não sei quantas vezes a mesma coisa que fulano fez. Não sei quantas vezes aquilo que fulano disse. É viver do passado. Ressentimento é o mesmo que viver do passado. É reviver, é viver outra vez a mesma coisa. É interessante que aqui é bom a gente lembrar porque é bom. Mas ficamos remoendo, revivendo aquelas coisas que disseram, aquelas coisas que fizeram, como se fosse uma repetição. Aquele disco que engasgava naquele tempo, no nosso tempo, que repetia, engasgava, ficava batendo na gente. Esquecemos que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que as coisas velhas são passadas e que tudo se faz novo. Esquecemos essas coisas para viver com ressentimento. Reviver. E quanto mais a gente revive, mais dói. A dor que a gente sentiu lá, fulano me bateu no rosto. Doeu. Mas fulano bateu, já foi embora, está lá vivendo a vida dele e eu fico levando tapa dele o tempo inteiro. Eu fico colocando aquela coisa todos os dias. Basta qualquer coisa acontecer que eu lembro. Não, eu já esqueci. Mas basta alguma coisa se assemelhar que você, traz novamente na tua mente. Porque a mente ainda não foi totalmente limpa pelo poder de Deus.
Existe uma doença terrível que começa na nossa mente, que começa no nosso coração. O lembrar de coisas passadas, o lembrar de coisas que nos machucaram, a viver uma vida de museu, e de um museu bem triste, lúgubre. Aquele museu onde só tem coisa ruim. Quando a gente lembra do que é bom, diz, isso foi bom, mas também, e aí lá vem a praga, lá vem a lembrança da praga, ressentimento, e reviver, viver tudo, e aí a gente chora muito, como se estivesse acontecendo naquela hora. Então clamaram por socorro. E o Senhor os livrou das suas aflições. Com a sua palavra ele os curou e os salvou da morte. Porque essas coisas matam. No estudo que nós vamos fazer, nós vamos ver que existe uma precipitação da morte por causa de quantidade de doenças que nós adquirimos, ou de enfermidades que nós adquirimos por causa disso. Está provado que 85% das doenças que nós temos são provocadas por causa, olha, dessa mente aqui, por causa de coisas que nós guardamos aqui e aqui. É coração e mente. É o psicossomático. Nós provocamos doenças que nos matam, porque não queremos nos livrar de dores. E o Senhor continua mostrando que isso é uma autodefesa. Você pode ver que ele tem autodefesa. Quando Jesus chegou e perguntou, você quer ser curado? O que ele disse? Quero. Não. Ele disse o quê? Senhor, como? Tem ninguém que me leve. Aqui a água se move, o anjo vem, mexe nas águas, e aí, olha, o primeiro vai lá, mergulha, e eu fico sempre para trás, Senhor. Eles não me ajudam. Eles são meus inimigos, não estão nem se importando comigo. Nessa hora ele faz uma autodefesa e ao mesmo tempo mostra uma revolta, uma acusação. Quando nós nos defendemos, normalmente nós acusamos alguém. Nós colocamos sobre alguém uma culpa. E o Senhor Jesus estava ali mostrando para aquele homem, como mostra para cada um de nós, que não precisamos ter autodefesa, não precisamos mostrar, apontar o dedo dizendo foi fulano, foi Beltrano, o culpado da minha dor. Ele sara a minha dor, ele sara a tua dor e sara daquele que não machucou e que machucou você. Aleluia. Eu vi revolta, baixa estima, depressão, complexo de inferioridade, desconfiança, desespero, descontrole. Eu vi falta de amizade, falta de crescimento social, decepção, insegurança, ódio, irritabilidade, preocupação exagerada consigo mesmo, rancor, amargura, violência, esgotamento, inimizade, mau humor, nervosismo, olha quanta coisa, rejeição, carência, agressividade, solidão, tensão, desamor, estresse, tristeza profunda, timidez, angústia, trauma emocional, conflito, confusão, aflição, insegurança, grosseria e o desejo de vingatividade. Tudo nesse homem. Eu não fiz a lista toda, mas uma boa parte dessa lista estava nesse homem, e o Espírito Santo mostrando. Quando Jesus veio, ele não veio para curar a perna daquele homem apenas. Ele veio para curar o interior desse homem. Aleluia. Quando ele disse, levanta, pega a tua cama e anda. Ele não mandou apenas que as pernas ficassem saradas.
Se aquele homem fosse sarado, ele ia voltar para casa, cheirei. Agora vocês vão ver tudo que vocês fizeram comigo. Vamos ver agora quem é aqui nesse lugar. Cada vez que vocês se negaram a me ajudar, cada vez que vocês se negaram a me carregar, cada vez que vocês se negaram a ficar perto de mim para me empurrar na água, cada vez que vocês, família, amigos, fizeram isso comigo, agora vamos ver. É olho por olho, dente por dente. E a situação daquele homem seria pior. Quando Jesus disse, levanta, eu vejo o milagre do Senhor dizendo, teus pecados no inferno e você numa nova caminhada. Levanta, ergue-te. Levanta, novo. Levanta sarado por dentro e por fora. Quando Jesus traz uma cura, irmãos, Ele quer fazer por dentro e por fora. Ele sempre faz de dentro para fora, tanto que Ele sempre diz que perdoados são os teus pecados. Engraçado, Ele não disse isso para esse homem, mas Ele disse mais tarde, Ele disse, olha, não pega outra vez. Significa, eu perdoei os teus pecados, eu te sarei, a minha palavra te sarou. Quando ele estava esperando que um anjo movesse as águas, sacudisse as águas. Quando uma água é sacudida e é uma piscinão daquele, muito grande, quando as águas eram sacudidas, o que acontecia? E a água para todo lado. A palavra do Senhor, quando entra na gente, é assim que Ele faz, Ele move. O mover do Espírito Santo é isto, irmãos. É quando entra a palavra dele, entra e move a gente por dentro, sacode a gente por dentro, remexe a gente por dentro, de maneira tal que nós nos tornamos fonte de bênção. Ele sara a gente e faz com que possamos levar a cura dele adiante. Ele move aqui dentro aquele que é a fonte a jorrar para a vida eterna. Ele jorra dentro de nós as suas palavras. E muitas vezes ele simplesmente não pergunta. Normalmente ele perguntava, o que você quer? O que você está querendo? Senhor, eu quero isso. Mas às vezes a gente está tão para baixo, a gente está tão acabado, a gente está tão perturbado, a gente está tão cheio disso aqui, que não conseguimos ver. Estamos com esse povo no deserto aqui, igualzinho. Não conseguimos ver. Tudo é escuro, tudo é deserto. Não temos caminho para seguir, não temos onde andar, não sabemos a direção. Fechamos os nossos olhos porque já não aguentamos ver tanta coisa. Não queremos ver as correntes que nos prendem, não queremos ver o que fazem por nós e o que a gente está fazendo de mal para a gente mesmo. A gente não quer ver o que significa a palavra de Deus mais, porque a gente começa a descrer da palavra do Senhor. Todas essas coisas vão crescendo, 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 e existe nesta hora quantas e quantas vezes não podemos sequer clamar. A diferença é que este homem não clamava, mas ele não desistia da cura. Ele era o pior ali. Mal-humorado mesmo. Criador de problema, não tinha um amigo. Não tinha ninguém que o ajudasse. Mas ele não desistia da sua cura. E ele sabia que a única maneira dele ser curado era mergulhar naquelas águas. Aleluia. Eu entendo a situação de muitos de nós, em muitas horas, quando parece que só caminhando no deserto, sem encontrar algum, vemos as pessoas sendo abençoadas e a gente não é abençoado. A bênção não chega nunca, a resposta não chega nunca. Muito pelo contrário, vemos exércitos nos cercando, dizendo, mas tua palavra diz que ainda que um exército se acampe contra mim,
eu não terei medo, eu não temerei, porque tu estás comigo, né, Senhor? Tu vais me dar vitória. E a gente vê o exército cercando e prendendo a gente, acorrentando, e a gente dizendo, Senhor, mas e a tua palavra? O que ela está dizendo? E começamos a descrer muitas vezes, a colocar Deus, tipo, Ele escolhe pessoas, faz ali, não faz aqui. Fechamos os nossos olhos para o próprio Deus. Já não temos mais coragem de orar. Não temos coragem mais de ler a palavra porque ela não está se cumprindo na nossa vida. Existe um momento de mudez. Mas existe um clamor aqui dentro enquanto você pensar em Deus. Enquanto você lembrar de Deus. Enquanto você olhar apenas para o céu, mesmo que seja perguntando por quê. Ainda resta esperança, porque aquele que lê os teus pensamentos e o teu coração nunca deixou de te ver, e Ele vai se aproximar de você. E Ele não vai te perguntar o que você quer. Você está tão cansado, você está tão machucado, que Ele não vai te perguntar o que você quer. Ele entende você. Ele vai perguntar apenas se você quer ser curado. Você quer ser curado. E Ele sabe que você vai dar uma opção de desculpas. Eu quero. Olha, eu quero. Mas sabe, olha, é terrível, é difícil, está sendo impossível a minha cura. Eu não posso ser curado. Não enquanto minha família for dessa maneira. Não enquanto meu marido agir dessa maneira. Não enquanto eu tiver filhos me dando o problema que me dá. Não enquanto eu tiver esse desemprego na minha vida, eu cheio de dívidas para pagar, e eu não tenho como pagar, e eu não tenho dinheiro, porque o dinheiro não rende, porque o dinheiro não dá. Não! E você coloca aquela porção, aquela lista. Eu não posso ser curado. Eu quero, mas eu não posso ser curado. Jesus apenas perguntou assim, você quer? E Ele está dizendo, eu tenho para te dar. Eu vou te curar. Você quer ser curado, significa, eu vou te curar. Porque Jesus não perguntou outra vez, mas mandou que aquele homem se levantasse. Como Ele manda que eu e você nos levantemos a cada momento, e que a gente acha que o último fôlego está saindo da gente. Onde a última força está saindo da gente. Ele vem em nosso socorro. Ele ainda procura cada um de nós. Ele vem e olha e diz, no meio dessa multidão, eu estou vendo o teu interior. Eu quero te curar, eu quero curar a tua casa, eu quero curar, te dar saúde, eu quero curar a tua família, eu quero curar a tua vida, mas eu quero curar a tua alma primeiro. Eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te limpa, eu sou o Deus que opera maravilhas, que faz milagres. Eu não estou ouvindo a tua voz falar comigo, mas o teu coração e a tua mente, quando olha para o céu ou pensa em mim, você está gritando por socorro, e eu vou ver em teu socorro, eu vou ver para ouvir, eu ouvi a tua voz, eu estou vindo para te ajudar, eu sou o teu auxiliador, eu sou a tua saída, eu sou a tua cura, eu sou tudo que você precisa. Aleluia, Deus, aleluia. Glória E a essa Deus. voz de Deus entra. Amém. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Daquilo que te matava. Enviou a sua palavra. Deus fala comigo e fala com você. Hoje Ele está falando com você através da boca aqui dessa criatura humana aqui. Hoje Ele está dizendo que você não chegou ao fim. Ele está te dizendo que tem cura. Que tem cura para o teu interior ferido. Se Ele curou este homem de uma lista tão grande de doenças da alma, não apenas do corpo, mas da alma, porque Ele não vai fazer por você? Porque Ele amou o mundo, Deus amou o mundo, todos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tenha vida abundante antes dessa vida eterna. O Senhor quer te dar vida abundante. O Senhor quer curar a tua alma. O Senhor quer curar a tua vida. O Senhor quer curar o teu interior. Você quer fazer uma mudança total, uma virada. Tivemos a virada do ano, agora é a virada de vida.
Sabe aquele voto que a gente diz, não vai ser igual, deste ano vai ser melhor porque você vai ser melhor. Amém. Não é a vida que vai ser melhor, é você que vai estar melhor, sarado, tratado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque esta casa que ele tem chamada igreja, também se chama casa de misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Também é lugar onde ele move os nossos corações, move as nossas mentes, move a nossa vida, para que possamos ser outra criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós seremos novas criaturas, sim, cheios do poder e da autoridade do Espírito Santo, para podermos vencer o nosso próprio eu. Este homem estava se matando, acumulando não apenas a doença da perna, mas acumulando cada vez mais doença que matava a ele mesmo, que trazia morte para o inferno. O Senhor veio e livrou de tudo, sarou de tudo. Eu tenho certeza que não foi nós mesmos, como eu e você não seremos. Essas quartas-feiras, a única coisa que nós vamos precisar é ser pontuais como este ex-paralítico. Ele não faltava um dia. Afinal de contas, podia ser o dia dele. Não falte um dia nessa tua detesta. Porque Deus vai mover a tua vida. Vai mover o teu coração, a tua mente, a tua alma. E através do toque em você, você vai mover a tua casa. Amém. Confia no Senhor. Esse ano tem que começar diferente. E tem que começar por mim, por você. Eu estou no bolo, eu estou no meio. Eu quero mais de Deus. Eu quero cura de Deus. Não existe ninguém que não precise de cura. Se você encontrar alguém dizendo que ele é santo, que ele é perfeito, que ele já está num grau de consagração muito grande, pois é, está precisando de cura, né? Porque não existe ninguém que esteja perfeito no Senhor, senão já tinha subido. Se nós estamos aqui, precisamos. Quarta-feira, e dentro de casa, buscar o Senhor, buscar a tua cura, viver a tua cura, viver a liberdade que o Espírito Santo tem para te dar. Eu não sei quantas doenças você tem daqui. Eu vou passar por e-mail para vocês. Eu não sei. Mas você vai ser sincero com você mesmo. Você vai dizer, tenho, marquei, risquei. Senhor, olha para o céu, cura-me. Eu preciso do teu socorro. Ele vai vir em teu socorro. Amém. Ele vai te sarar. Ele vai te libertar. Ele vai mudar a tua vida. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio em milagre. Amém.